Assim como ele estava fazendo, e a gente vai perceber, né, todo o discorrer do contexto bíblico na história de Israel, assim como o Senhor ele faz com a nação de Israel, ele também faz conosco. Ele nos separa, ele nos trata de uma maneira diferente. Ele abençoa as pessoas que estão lá fora, sim, ele até alcança com misericórdia, mas para nós que somos separadas, para nós que somos o povo escolhido dele, o tratamento é diferente. O tratamento é outro, não é a mesma coisa como o povo que está lá fora. Eles estão chegando, nós já estamos aqui dentro. Tem alguém aqui visitando a igreja hoje? Todo mundo é de casa? Duas. Você já é convertida, você é convertida? Amém, glória a Deus. Então estou falando a mesma linguagem, certo? Para todas as filhas do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. E o Senhor ele faz coisas extraordinárias. Lá na minha igreja, no grupo de jovens e de adolescentes, nós recebemos um desafio para esse ano. Fazer a leitura de toda a Bíblia durante o ano de 2025. E nós estamos nesse mês de março no livro de Josué. Quando eu iniciei o livro, né, eu já iniciei atrasada, confesso, 2 dias de atraso. Mas quando eu iniciei a leitura, eu falei, Senhor, é isso aqui que eu preciso. A gente precisa se alimentar e ler as Escrituras. E quando a Kelly me passou, né, o tema Raab, eu falei, Senhor, meu Deus, Jesus, que é isso? Que coisa sensacional. E nós estamos nos preparando como igreja do Senhor. Nós estamos sendo revestidas pelo Senhor. Raabe, essa prostituta, essa mulher que o Senhor levanta, uma mulher improvável. Quem de nós, vou falar de nós, nem vou nem falar uma de fora. Quem de nós olharia para ela, para uma prostituta e falaria assim, vou dar tudo para poder te salvar porque Deus vai te usar? Os nossos olhos, quando bate numa mulher assim, a primeira coisa que surge no nosso coração é asco. A primeira coisa que surge no nosso coração é, não quero nem conversar, não vou nem olhar. A primeira coisa que surge no nosso coração é julgamento. A primeira coisa que surge no nosso coração, eu vou deixar de lado. O máximo que a gente faz é que o Senhor tenha misericórdia. Quando na verdade o nosso papel deveria ser, eu estendo a minha mão para você. Você precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? Nosso papel como igreja tem sido um papel distorcido. O nosso papel como igreja não é julgar. Nós não estamos no lugar de juiz. Nós estamos no banco do réu. E a nossa função como igreja é estender a nossa mão. É ajudar o próximo. E quem é o meu próximo, senão aquele que está comigo no dia a dia, aquele que passa na rua, aquele com quem eu estou batendo os meus olhos. Próximo não é só aquele que está, né, dentro de casa. Próximo é aquele com quem eu estou convivendo, com quem eu estou encontrando, com quem o Senhor me permite ver e encontrar dia após dia. E essa mulher, então, Raabe, ela foi encontrada por Deus, porque aqueles homens de Deus entraram logo na casa de uma prostituta. É sério isso? Mas o Senhor, Ele tem os seus meios. O Senhor, Ele sabe o que faz. E aí a gente tem aquele negócio assim, né? Mas são 2 homens que entraram na casa da menina. O que passou na cabeça desse homem? E o que não passou na cabeça do povo todo?
Porque quando a gente para pensar num olhar julgador, vai olhar e vai falar assim, o que esses homens estão fazendo ali? A Bíblia não vai dizer se eles eram solteiros, se eles eram casados. Segundo estudos, dizem que estes dois homens, eles eram solteiros, mas não afirma nada. Vamos colocar que eles eram solteiros, ok? Ok, esses homens solteiros entraram na casa de uma prostituta para fazer o quê? As pulgas, as caraminholas, já começam a pensar um monte de coisa aqui dentro, né? Ah, essas pulgas, ah, essas caraminholas. E é isso que o inimigo, ele começa a colocar na nossa mente, trazendo coisas na nossa mente suja, quando na verdade aqueles dois homens só estavam ali para passar a noite, só estavam ali para se esconder, só estavam ali de passagem, nada mais. E aquela mulher, Raabe, ela vai receber um recado do rei. Quando o rei fica sabendo, o rei de Jericó, ele fica sabendo que os espias estavam naquela cidade para poder sondar, para poder perceber, para poder saber como que era a cidade. Jericó era uma cidade cobiçada, vou falar assim, porque era uma cidade próspera, era uma cidade fortificada, mas não era uma fortaleza comum e simples. Não, a fortaleza que Jericó constrói para si é uma fortaleza forte mesmo. O que nós costumamos fazer para nos proteger, né, dos ataques do inimigo é levantar muros, certo? Só que essa muralha de Jericó não era uma muralha simples e comum como nós costumamos ver, né, com uma carreira de tijolo até lá em cima. Não, essa muralha passava carruagem, que era do tempo bíblico aqui, que é a nossa carroça de hoje, passava uma carroça naquela muralha. Olha a espessura daquela muralha. Era uma cidade pequena, sim, até consideravelmente pequena, mas era uma cidade fortificada, que as pessoas não conseguiam entrar. E se você observa no texto, vai dizer que as portas da cidade tinham um horário para ser aberta e um horário para ser fechada. Quando as portas da cidade se fechavam, ninguém entrava e ninguém saía. Sabe o que eu paro para pensar sobre isso? Nós estamos construindo que tipo de fortaleza à nossa volta? Que tipo de fortaleza nós estamos protegendo a nossa casa, a nossa família? Será que nós temos colocado limites na nossa casa, na nossa família? Será que na minha casa eu posso tudo, vale tudo, para os meus filhos também, vale tudo, tu come a hora que quer, dorme a hora que quer, faz o que quer, lava a louça se quiser, mexe no celular até não sei que horas e fica lá maratonando Netflix e Deus nada, né? Que construção nós estamos fazendo? Que tipo de construção nós estamos edificando a nossa casa, a nossa família? Que tipo de situação nós estamos permitindo? Será que os limites da nossa casa, será que os limites que nós estamos construindo, nós estamos deixando assim à vontade? Nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos prestar atenção nos limites que nós estamos impondo, nos limites que nós precisamos colocar nos filhos. Dizer não para o filho é importante. Dizer não para o filho, não, agora não.
chegou o seu horário. Ah, mas já está com 17 anos de idade, estou falando do meu, tá? Está fazendo agora, né? Mês que vem já faz 17. Ah, mas está com 17 anos de idade, como é que eu vou tomar o celular? Como é que... Ele que está pagando, está trabalhando. Ah, é? A casa dele? A autoridade da casa está sobre ele. Legal, parabéns. Não, a casa é minha, a autoridade da casa, quem está ali sou eu, e se eu sou direcionada por Deus, eu vou fazer sim, pode ter a idade que tiver, a casa continua sendo minha, quem paga as contas sou eu, quem administra a casa sou eu, quem paga preço de jejum e de oração pela minha casa, pela minha família sou eu. E como que eu vou deixar fazer o que quiser e o inimigo vai se andar e eu não vou ouvir e não vou falar nada? Não é assim. Nós precisamos ter esse cuidado. Mas essa cidade de Jericó era uma cidade que dizia assim, ó, por ter essas muralhas fortificadas, ninguém entrará aqui, nem mesmo o Deus de Israel. E a gente sabe que mexeu com Deus, mexeu no lugar errado. E o Senhor, Ele vai dar a estratégia para Josué. E eu sei que você deve conhecer a história, né, de cercar a cidade, e eles vão dar 6 voltas, na 7ª eles vão gritar, enfim. Antes de chegar nessa estratégia, Josué, ele vai falar assim, ó, com esses 2 espias, vão lá, veja essa cidade, como é que é, qual que é a entrada, o horário, o que tem na cidade, me fala tudo o que tem lá para que a gente possa ir lá e fazer aquilo que está na vontade do Senhor. E acontece isso. Raabe aparece, cruza o caminho deles. E essa mulher, prostituta, idólatra, ela vai cruzar esse caminho com esses espias e ela vai sugerir algo para eles, porque ela ouviu falar. E aí você pode virar para mim e falar comigo assim, mas ela mentiu. Os guardas lá do rei que souberam, né, o rei deu a ordem para ela, ó, manda esses caras embora, porque eles são espias, são inimigos. São inimigos. Você está cobertando o inimigo. E Raabe vai dizer, eu sei, eles estavam aqui mesmo, mas eles ficaram sabendo que a porta da cidade ia fechar, e ó, raparam fora. Não sei nem para onde eles foram. Vai, corre atrás deles, quem sabe que você vai lá achar ele. Pode ir, corre. E eles correram. E Raabe sobe para falar com eles. Olha, e ela faz um pacto, ela lança um desafio a eles. Como eu protegi vocês, protejam também. Raabe acolhe, protege e pede proteção. Nós como mulheres, nós temos esse dom de acolher as pessoas, não é verdade? A gente consegue acolher, abraçar, e a pessoa consegue ali se sentir à vontade conosco. Isso é nosso dom. Deus que nos deu, e glória a Deus por isso. Glória a Deus. E ela pede proteção, ela protege, guarda, esconde, mente, eu já vou falar da mentira, peraí, e pede proteção no desafio. E aí essa mentira, como que Deus pode abençoar alguém que mentiu? Deus agora está colhadinho ali com a mentirinha? Não. O texto vai dizer, no desafio que ela lança, Raabe lança, ela vai dizer assim, ó, nós ouvimos falar do Deus de vocês. Nós ouvimos falar. Raabe não tinha conhecimento sobre esse Deus. Ela ouviu falar. E quando ela ouve falar de um Deus que faz
tantos milagres, faz tantas maravilhas, ela então vai propor esse desafio. Olha, como eu protegi vocês, eu também quero essa proteção. Eu estou sabendo que essa cidade aqui vai ser destruída. Quem contou? Deus não tinha falado nada sobre isso ainda. Quem contou isso para ela? E ela então sugere, da mesma forma como eu protegi vocês, eu também quero proteção, mas não só para mim. Eu quero para minha casa, eu quero para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para minhas irmãs, para todo mundo da minha família. Sabe, uma mulher, ela nunca é egoísta, né? A gente até encontra umas por aí. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, como Ele transforma a nossa vida e a gente para de ser egoísta. E a gente não pensa mais só em nós pensamos nas outras, umas nas outras. Mas eu sei que com as mulheres Deus tem um trabalho ainda maior. Porque nós somos assim, difícil de ser quebradas. E é nesse tratar do Senhor que nós precisamos ser movidas. Que nós precisamos desse toque do Senhor. E Ele precisa ser diário. Ele precisa ser todos os dias. Raabe então propõe um acordo. Os espias concordam. Quantas vezes nós queremos algo do Senhor? Aleluia. Nós queremos proteção, nós queremos libertação, nós queremos salvação. E aí aqueles espias vão dizer assim, eles poderiam ter dito, né? Eles poderiam ter dito assim, mas você, quem é você? Você nem faz parte Não, nós não vamos proteger você não. Porque nós vamos, se você ler um pouco antes, Deus ele vai falar com Josué assim, você não vai pegar nada, despojo nenhum, nada do que sobrar na cidade você vai pegar. Nem ouro, nem prata, nem capa, nem riqueza, nada. Nada. Tudo que tiver na cidade você põe fogo, mete fogo nesse negócio. E depois a gente também vai ler essas histórias, né? Inclusive outros aí personagens que vão desobedecer. E por que é que Deus salvaria essa família? Por que é que Deus salvaria a vida de Raabe? Por que é que Deus traria essa aliança com essa mulher? Eu me lembro de um texto, e eu acredito que você também vai lembrar disso. Jesus, enquanto ele estava ali ensinando, passando daqui para lá, de lá para cá, ele se encontra com uma mulher cirofenícia, uma mulher que não fazia parte da linhagem do povo de Deus, e essa mulher estava com uma filha endemoniada em casa, e ela vem pedindo misericórdia ao Senhor, se prostrando diante dele, reconhecendo que Jesus era o Senhor, o Salvador que viria para libertar toda a nação de Israel. E essa mulher, ela suplica: Senhor, dá de comer para esta pobre mulher, dá de comer, Senhor, a esta cachorrinha. Na verdade é Jesus que vai falar com ela, né? Não posso lançar o pão para os cachorros. O pão primeiro é dos filhos, o que sobra, então, depois que todos já se fartaram, aí é que a gente joga para os cachorrinhos. Jesus vai chamar ela de cachorrinho. E ela não se ofende com isso, porque ela reconhece que Ele é o Senhor. E então aquela mulher vai dizer assim, que fé tremenda. Ela vai dizer assim, Senhor, mas as migalhas que caem da mesa dos seus senhores, os cachorrinhos também comem.
Ela não estava nem pedindo todo. Ela queria só uma fatiazinha. Só uma... Sabe todo mundo quando parte bolo de aniversário, que parte aquela lasca de bolo assim grandona. Aí vem alguém e pede só uma miserinha, uma papinha, só pra... Tá bom. Só para não dizer que eu não provei. Só isso que aquela mulher estava pedindo. E quando ela pede, o Senhor se revela a ela e entrega aquilo que ela estava buscando. A cura da sua filha. Raabe, ela faz a mesma coisa. Ela reconhece quem é. Ela sabe quem é. Ela sabe que ela é uma idólatra. Ela sabe que ela é uma prostituta. Ela sabe que ela não faz parte do povo escolhido pelo Senhor. Mas ela reivindica. Eu ouvi falar. E se esse Deus, Ele é Deus, então que Ele possa fazer justiça sobre mim. Porque eu me humilho diante dEle para receber aquilo que Ele tem para a minha vida. E é assim que Raabe, ela tem a sua vida transformada. É dessa forma que Raabe, a prostituta, recebe um renovo do Senhor. A Bíblia vai dizer que ela vai casar com Salmão. E deste casamento vai surgir o seu herdeiro. Olha que transformação linda. Uma mulher que não tinha probabilidade de ser, Deus torna ela filha. Uma mulher improvável, uma mulher numa situação deplorável, eu posso usar essa palavra, que aos olhos humanos não teria condições nenhuma de servir e de estar aonde ela estava. Olha o que diz o texto em Mateus, no capítulo 1, nos versos 5 e 6. Uau, que transformação! Mateus, no capítulo 1, nos versos 5 e 6. Diz assim: Salmão, que casou com Raabe, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Raabe entra na genealogia de Jesus. Uma mulher improvável, uma mulher que morava numa cidade fortificada, difícil acesso, uma mulher que não tinha perspectiva, uma mulher que era condenada pela sociedade, uma mulher que não tinha meios e nem como entrar no plano escolhido por Deus. Essa mulher recebe uma transformação do Senhor. Quando ela ouve falar, o seu coração enche de temor. E nesse texto que a Kelly fez a abertura, no princípio do culto de Provérbios 31, vai dizer que a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada nas portas da